Romanos capítulo 5, a partir do versículo 8. Às vezes, quando alguém aceita Jesus, com o passar do tempo, por ela não vivenciar o Evangelho, por ela não vivenciar a mensagem da cruz, a mensagem da palavra do Senhor, por não vivenciar a vontade do reino de Deus, muitas das vezes a pessoa ela vai se tornando religiosa dentro da igreja. E a Bíblia diz que isso é um engano, porque quanto mais ela vai ouvindo a palavra, muitas das vezes vão se afastando do Deus da palavra, o Deus que ensina a palavra. E eu quero trazer essa mensagem de Deus para nossas vidas nessa noite. Romanos capítulo 5, versículo 8, fiquemos de pé, reverência à palavra do Senhor. Diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos o quê? Salvo pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Amém? Põe a mão na sua Bíblia e diga assim comigo: Senhor, fala comigo e me ensina teus caminhos. Dando continuidade a esse raciocínio, quando a gente vem à igreja, antes mesmo de você aceitar Jesus, você carrega uma bagagem mundana. Sim ou não? Uma bagagem mundana, costumes mundanos. Você já aprende isso desde cedo, quando é criança mesmo. Você vai aprendendo os prazeres desse mundo, vivendo as coisas desse mundo. E quando a gente vem à igreja, a gente vem trazendo essa bagagem do mundo. Quando nós aceitamos Jesus, o velho homem, diga assim comigo, tem que deixar de existir. E a velha mulher tem que deixar. Então o que acontece? Quando nós aceitamos o Senhor, e muita gente que aceita o Senhor, ela vem vivendo a velha criatura, o velho homem, a velha mulher, tornando-se o que Deus não quer: religioso. A mensagem da cruz do Calvário, a mensagem da vida, a mensagem do Evangelho, irmãos, pode até parecer um pouco pesada para nós, para todo mundo, mas a mensagem de salvação, a mensagem de transformação, é uma mensagem tão simples e tão pura, porque nós já entendemos que essa mensagem, de cara ela diz uma coisa. Diga para quem está do lado dele: Ele te amou, e Ele te ama. Amém? A condição de Deus nos amar, não existe condição. Que é isso, pastor? Não existe. Por quê? Romanos 5, versos 8 diz assim: mas Deus prova o seu amor para quem? Para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós. O quê? Sendo ainda. Então Ele morreu na condição quando você estava em pecado. Claro, Ele morreu quando você estava atolado no pecado, no alcoolismo, na prostituição, no adultério, na mentira, no vício. Foi essa condição que Deus se encontrou. Foi essa condição que Ele muito te amou. Vocês estão entendendo, igreja? Então não existe uma condição vou falar aqui, não existe uma condição de santidade para Ele te amar. Não. Mas diga, a santidade prova que eu fui salvo de verdade. Vocês estão entendendo isso? Ele te amou lá no pecado, te resgatou do pecado, te limpou, te purificou, para que você seja santo. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Então muitas vezes, o que é um religioso? O que é um religioso? Eu vou dar aqui um exemplo.
O religioso é assim, ele procura uma condição, até para ser abençoado. Hoje eu agradei muito a Deus, um exemplo. Hoje eu louvei, hoje eu orei, hoje eu li a palavra, hoje eu pequei menos. Eu acho que Deus se agradou mais de mim hoje. Isso é a condição. Vocês estão entendendo isso não? A outra condição: meu Deus, como eu falhei, como eu pequei, como eu errei. Eu acho que Deus está me odiando. O ser humano pensa desta maneira. Vocês estão entendendo? Porque que tem muito crente que acha que Deus ama mais quem está dentro da igreja do que quem está lá fora. Porque com o passar do tempo vai se tornando religioso e acha que a condição de Deus amar é uma condição de atitudes. E não é. No dia que você entender, igreja, no dia que nós entendermos que nós somos miseráveis, pecadores, que nós precisamos da glória e da graça de Deus, no dia que você entendeu a morte de Cristo na cruz, no dia que você entender a mensagem da cruz, você passa a viver o verdadeiro evangelho. Amém ou não amém? Não é uma condição para ser abençoado, não é uma condição para você achar: pastor, pois hoje eu estou mais crente, eu vim para o culto mais vezes, um mês inteiro, ler a Bíblia toda. Lembra do carinha lá na Bíblia que falou isso? 2 homens entraram no templo, vocês lembram disso? Um foi logo dizendo: olha, Deus, eu jejuo 2 vezes por dia, oro tantas vezes, não sou como esse publicano, pecador, mentiroso, dou dízimo, faço isso, faço aquilo. E o outro, tadinho, coitado, a Bíblia diz que ele estava com tanta vergonha que ele nem sequer tinha coragem de levantar a cabeça. Mas ele batia no peito e dizia assim: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque sou pecador. Vocês estão entendendo, igreja? O que é o arrependimento? Vocês estão entendendo o que é o verdadeiro evangelho? Você se arrepende, você muda, e não há nada nesse mundo que faça você voltar a ser o que você era antes. Glória a Deus. Estão entendendo essa palavra? Não há nada nesse mundo, nada, nem fome. Olha o que Paulo diz: pois eu estou bem certo, o apóstolo Paulo falou, que nem fome, nem miséria, nem morte, nem altura, nem profundidade poderá nos separar do amor de Deus. Diga isso para quem está do lado: você é tão amado, irmão. Você não imagina o quanto você é amado. Amém? Olha o que a Bíblia diz: que o amor de Deus nos constrange. A gente procura servir a Deus não é por medo do inferno, não, porque na realidade eu tenho um pensamento comigo: não é todo mundo que tem medo do inferno não, hoje em dia. Que se tivesse vivido da maneira mais correta possível, sim ou não? Mas nós procuramos viver o evangelho por um simples detalhe, porque você entendeu a morte de Cristo lá na cruz do Calvário. Você entendeu o que é ser amado. Você entendeu a morte dele na cruz. Amém? Então esse pensamento de que eu estou mais crente hoje, não tem gente assim, né? Eu estou mais santo hoje, eu passei esse mês todinho orando, esse mês todinho, sabe, irmãos, nenhuma atitude sua vai aumentar o curso de amor de Deus na sua vida. Amém? Nada vai aumentar. Pastor, eu acho que Deus está me amando mais hoje. Entreguei o dízimo, orei, passei o dia todinho de joelho. Não. Nada vai fazer Deus te amar mais ainda ou menos. A condição que Ele te amou foi essa: Ele te encontrou no pecado, te salvou, te resgatou de lá. Amém? Então onde é que está a prova de amor com Deus? Às vezes a pessoa diz assim: eu acho que Deus me abandonou, eu acho que Deus se esqueceu de mim, eu acho que Deus, Ele não olha para mim. Irmãos, é só olhar o que Ele já fez. Quem você era antes de conhecer a Cristo? Como é que era a tua vida? Sim ou não? De bar em bar, brigava com um e com o outro, se prostituía a vida inteira, você fazia tudo que o diabo gostava, tudo que o inimigo colocava na sua mesa, na sua vida, você praticava. Agora você está em Cristo, porque você é uma nova criatura.
Aleluia, Jesus. Você crê nisso ou não? Você já percebeu que quando você está fraco, antes, quando você era do mundo, presta atenção nisso aqui, quando você era do mundo, quando você estava fraco, você queria ir para as drogas, ou para o bar. O seu lugar de refúgio, quando você era do mundo, era um local de refúgio onde o inimigo estava presente. Hoje, nas tuas tristezas, o que você faz? Eu oro, eu vou para o culto, eu vou ouvir um louvor, eu vou assistir uma palavra. Quando você está em Cristo Jesus, o seu local de refúgio é o Senhor. Amém, povo de Deus? Por quê? Porque você entendeu que é ser amado. Mas quando a pessoa é religiosa, não, ela ainda continua com as práticas do mundo. Vocês estão entendendo isso ou não? Ela continua com os prazeres do mundo. O refúgio dela ainda são os pratos do diabo, são o que ele oferece. Ainda não conseguiu se libertar por completo. Lá em Gálatas capítulo 5, você corre lá comigo. Ô igreja, como o Senhor nos ama. Gálatas capítulo 5, povo de Deus. Eu amo esse versículo. Capítulo 5, versículo 1. Fala assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Aleluia. Permanecer como? Firmes, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Vamos ler mais uma vez? Para a liberdade foi que Cristo, Ele te libertou. Amém? O seu local de refúgio não é mais o mundo. O seu local de refúgio não é mais a ira. Você quando está com raiva, você diga assim comigo: eu posso até ficar com raiva, mas não quebro mais as coisas. Mas se você quebra, você não está liberto ainda. Amém? Você pode até ficar com raiva, mas você não vai mais dizer palavrão. Você pode até, a Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. Por quê? Você não tem mais nada a ver com esse mundo, meu irmão. Você não tem mais nada a ver com esse mundo, meu irmão. Você agora é do Senhor. O seu local de refúgio é o Senhor. Aleluia. Por quê? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Irmãos, tem gente que passa anos e anos e anos e anos e anos com a mesma vida de sempre. Vai entrar anos e a soma de pecado vai lá, sendo anotada. A Bíblia diz que Deus anota, né? Nossos pecados, nossas falhas. E vai sendo anotado e anotado e anotado. E irmãos, mesmo estando na igreja, mesmo conhecendo a palavra, mesmo sendo um pastor, um obreiro, um bispo, um papa, às vezes continua ainda naquela velha vida. Mas Cristo te libertou para que você possa viver uma nova vida no Senhor Jesus e não permanecer, diga comigo, no estado de escravidão. Amém, povo de Deus? Versos 2 diz assim: eu, Paulo, vos digo que se deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. O que é que Paulo está falando aqui, pastor? O apóstolo Paulo estava dizendo uma coisa. Os religiosos da época, eles aceitaram Jesus e eles pensavam assim: só Jesus não é suficiente. Vocês estão entendendo? Só Jesus não é suficiente, tem que circuncidar. Ou seja, eles ainda queriam viver as práticas da lei. E hoje em dia muitas pessoas também pensam assim: só Jesus não é suficiente, não, eu tenho que ter o São Mateus aqui, né? Ela vai carregando outros porque acha que Jesus sozinho não é suficiente, mas Ele é suficiente para mudar a tua história, a tua vida. Amém, povo de Deus? Ele é o único. E não é só santo não. Às vezes a pessoa ela condiciona a fé dela ao óleo da unção. Continua vivendo a mentira, mas acha que aquele óleo vai abençoar, vai transformar. Não vai. É como o bispo lá faz assim, né? Enfim, irmãos, a nossa vida está condicionada unicamente à palavra do Senhor. É ela que transforma, ela liberta, ela cura, ela renova, ela dá salvação. Amém, povo de Deus? É a palavra de Deus.
É a palavra de Deus que tem que reger a sua vida. Se a palavra de Deus reger a nossa vida, eu digo até mais, se o mundo inteiro fosse regido pela palavra de Deus, não tinha essas guerras. Amém? Nossos jovens não viviam na prostituição desse mundo. Se o mundo fosse regido pela palavra do Senhor, o local de refúgio das pessoas era a palavra de Deus, não eram as coisas desse mundo. Mas a falta da palavra de Deus, a falta de entendimento do reino de Deus, faz as pessoas correrem sempre para o vômito, sempre para a velha vida, sempre para o velho pensamento, sempre carregando aquele coração. Então, irmãos, quando a gente vem à igreja, quando a gente ouve a palavra e nós recebemos o Espírito Santo, ele te lava de dentro para fora. Não é de fora para dentro, mas de dentro. Ou seja, começa aonde? A consciência. Glória a Deus. Quem está entendendo essa palavra? A palavra vem ao teu coração, ela vem à sua mente e há uma mudança de dentro, não é de fora para dentro, mas de dentro para fora. Você chega em casa e diz assim: rapaz, o pastor hoje pregou uma palavra sobre mentira e eu não posso mais mentir. Aí você vai ser provado naquilo que você ouviu. Aleluia. É forte, sim ou não? Presta atenção que todas as vezes que a palavra é pregada, durante a semana você é provado naquilo que você ouviu. E eu sou prova disso. Todas as vezes que você ouve a palavra de Deus, durante toda a semana, você é provado naquilo que você ouviu. Vai vir tentação para você mentir? Vai. Vai vir tentação para você se prostituir? Vai. Vai vir tentação para cair no adultério? Vai vir tentação para você querer esganar um? Vai ou não vai? Vai. Você vai ser provado. Você vai ser provado naquilo que você ouviu. Por isso que o apóstolo Paulo aqui, ele está nos condicionando uma coisa: eu sou amado por Deus sem condição nenhuma. Mas para mim viver a fé, para mim viver a santidade, essas têm condições. A fé é crer, é confiança. E o que é santidade? Separação. Para mim alcançar um nível maior com Deus, é eu quem tenho que ter esse nível, é eu que tenho que ter essa condição, essa vida. Aleluia. Quem está entendendo isso? Glória a Deus, igreja. Aplauda isso enquanto eu tomo água bem forte. Então, o religioso ele sempre vai procurar uma condição. Ele não vai entender que é por puro arrependimento, por pura transformação. Salmista Davi, olha, não tem cara na Bíblia que pecou mais que Davi, não. Se você fizer uma comparação do pecado de Davi com o pecado de Saul, o pecado de Saul era fichinha na frente de Davi. Davi em um só dia adulterou, matou, mentiu, escondeu o que fez. Em um só dia ele fez tudo isso. Qual foi o pecado de Saul? Vocês lembram? Em que parte? Exatamente. Ele ofereceu um sacrifício. Detalhe, ele não podia fazer aquilo. Quem podia fazer o sacrifício era simplesmente Samuel. Somente Samuel naquele tempo, sacerdote. Saul não era sacerdote, Saul era rei. Então o que Saul fez? Saul pensou assim: rapaz, Samuel não veio, eu tenho que ter atitude, eu vou sacrificar aqui uma ovelha. Aí ele fez o sacrifício no lugar de Samuel. Quando Samuel chega, aí ele tentou esconder aquilo ali, Saul. Samuel disse assim: ô Saul, que barulho de ovelha são esses que eu estou ouvindo, esses mugidos de boi, essas coisas. Aí Saul disse assim: ô Samuel, você demorou a vir, o povo estava com medo, os soldados, então eu tive que tomar uma atitude, eu sacrifiquei. O que Samuel falou? Tem o Senhor mais prazer em obedecer ou sacrificar? Vocês estão entendendo? Nos dias de hoje tem muita ovelha sacrificando a sua alma, o que não é para você fazer. Pastor, como é que eu sacrifico a minha alma? É quando você permanece na mesma vida de sempre. É quando você permanece religioso, você fica procurando uma condição, você está sacrificando a sua alma. Olha o que Jesus falou para um certo religioso: louco, ainda hoje pediram a tua alma, o que você dará em troca? O que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma? O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O
que adianta? O que adianta você ver a igreja, traz pessoas para a igreja, ou é um ofertante, ou é um dizimista, mas a sua alma ainda está carregada de coisas, carregada dos prazeres do mundo, das vontades desse mundo, do refúgio desse mundo. Você está perdido. Que é isso, meu pastor? É o que o mundo propõe, é isso. O que o mundo propõe é uma separação. Irmãos, eu vi uma morte uma vez, triste. Pensei que eu nunca ia ver esse tipo de coisa. Sabe, alguém morrer na sua frente? E a pessoa morrendo e dizia assim: Deus vai me perdoar? Será que Deus vai me perdoar? Será que Deus vai me perdoar? Eu dizia: ore a Ele, peça perdão, se arrependa. Só que a gente sabe uma coisa: se durante toda a vida a pessoa teve a oportunidade de arrependimento, não se arrependeu, será que na morte ela está arrependida ou está com medo para onde vai? Vocês estão entendendo essa palavra ou não? Ah, eu estou arrependido, eu estou morrendo. Será que é arrependimento ou é medo? Pastor, Deus age no medo? Não. Ele age pela fé e pelo arrependimento. O religioso não. O religioso, volta no assunto, ele vai continuar procurando uma condição para agradar a Deus, uma condição para Deus amar ele mais ainda, ou ela. Mas durante toda a vida é mal do irmão, é mal da irmã. Durante toda a vida continua ainda no pecado, continua mentindo. Durante toda a vida foi somando e somando mudanças que nunca fez na sua vida. O Senhor, Ele tem prazer de salvar a igreja. Jesus te ama tanto que a Bíblia fala que Ele nos amou na condição de pecado. Aleluia. Você sabe o que é isso? Vocês estão entendendo o que é o amor de Deus? O arrependimento. O arrependimento é a mudança, é a transformação. O arrependimento é entender que você foi amado por Ele. Irmãos, você acredita que o amor, ele é poderoso? Sim ou não? Quem já ouviu essa palavra, mas de verdade, essa palavra tocou na tua alma e você se sentiu quebrado por ela? Por exemplo, eu te amo. Né? Quando seu filho diz isso para você, eu te amo. Ou quando você diz para o filho, ou para o esposo, ou para a esposa, essa palavra ela causa um grande efeito. Essa palavra faz você repensar. Experimenta dizer isso para o teu filho: meu filho, papai te ama tanto. Se ele for um filho da gandaia do mundo, ele vai parar para pensar: como eu tenho desobedecido meus pais. Sim ou não? Como eu tenho aprontado com meu pai, com minha mãe. Se ele tem me amado tanto, está na hora de mudar. A Bíblia diz que o amor de Deus nos constrange. Quando o amor de Deus te constranger de verdade, meu irmão, você não vai querer mais nada com esse mundo. Aleluia. Você vai querer agradar e agradar e agradar e agradar ao Senhor. Não é uma condição de você ser abençoado, porque o religioso é assim: eu vou fazer condição para Ele me abençoar, eu vou mostrar para Deus que eu estou merecendo ser abençoado, que eu estou mais crente hoje, eu estou mais pastor hoje, mais membro hoje, mais servo hoje. Não existe condição para isso. Mas quando você entende o amor de Deus, o teu coração simplesmente quer agradar a Ele. O teu coração quer arrancar um sorriso dEle. A tua vida quer agradar. Você serve Ele, não é para ter uma condição de ser mais abençoado ou ser mais amado, não, irmãos. Simplesmente você tem um puro e único desejo: eu quero agradar ao meu Senhor. Diga isso comigo: eu quero agradar ao meu Senhor. Mas só diga se você for agradar mesmo. Diga: eu quero agradar ao meu Senhor. Mas você está disposto a deixar a velha vida? É isso que agrada a Deus. Você está disposto a largar o mundo? Você está disposto a largar os deuses desse mundo, de pau, de pedra, de gesso, de barro? Você está disposto a fazer aquilo que você não faz? Pedir perdão a alguém, por exemplo? Você está disposto a quebrar os paradigmas desse mundo? Amém, povo de Deus? Pastor, eu quero agradar a Deus. Uma vez eu perguntei isso para o Senhor. Eu disse: Senhor, como que eu posso te agradar? Como que eu posso te servir mais ainda?
Como que eu posso ter a característica de servo do meu Senhor? Irmãos, é uma vergonha quando a gente lê a palavra e a gente olha para os discípulos. Os caras eram morrendo na cruz, irmãos. Tem um vídeo lá no YouTube, eu vou colocar isso no canal da igreja ainda hoje, quando eu chegar em casa. Eles estavam no Coliseu de Roma. O imperador Nero queria ver a igreja gritando de medo, porque os leões famintos iam entrar em cena e iriam comer todos os cristãos. Algumas mães, alguns pais, vem cá, Sara. Algumas mães, alguns pais, eles entraram assim no Coliseu de Roma, ó, com crianças de colo. Essa aqui não é mais de colo não, mas serve agora. Eles entraram com crianças de colo, louvando. Mas já um leão ia arrancar a cabecinha dela nos seus braços. Quando eles entraram no Coliseu de Roma, fica aí, louvando ao Senhor, o imperador ficou com ódio. Por que eles estão cantando? Por que eles não gritam? Quer ver o diabo ficar com ódio? É quando você está passando pelo vale e ele diz assim: por que ela continua orando? Por que não aceita o prato que eu dou? Por que ele continua servindo? Por que ele continua glorificando? Por que ele não para de evangelizar? Por que ele não para de orar? Por que não para de ler a Bíblia? Diga assim: porque eu encontrei verdadeiro amor. Aleluia! Porque você encontrou, você agora entendeu o sentido da cruz. O Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo, o apóstolo Paulo falou, não é comida nem bebida. O Evangelho da cruz é entender o que é servir a Ele. Oh, aleluia! Então eles entraram no Coliseu de Roma. Eu imagino eles entrando lá com a criança. Queria morrer. E dizendo: eu louvarei ao Senhor, cantarei. Irmãos, será, a igreja, que nós somos crentes a esse ponto? Será que a igreja do Senhor está preparada para o arrebatamento? Se você morrer, você vai ser salvo? Está preparado mesmo para isso? Se o tempo inteiro fica procurando a condição, hoje eu estou mais crente, hoje eu estou menos amado por Deus, esse é o primeiro sinal de religiosidade. Será que a gente está preparado, irmãos? Se o meu Senhor voltar, será que Ele vai encontrar em nós fé? Lembra que Jesus falou? Eu tenho um amigo aqui de Mossoró, que ele falou assim: irmão, eu acho que quando Jesus voltar para buscar o povo dele, como você fala, quando ele vier, ele vai voltar sozinho de novo. Eu digo: rapaz, o que você está falando tem até um sentido, porque Jesus falou: será que quando o Filho do Homem vier, vai encontrar fé na terra? E não é fé de conquistar coisa não, irmãos, é fé de agarrar Jesus para nunca mais soltar Ele, é fé de servir, fé para adorar sem condição alguma. Se Deus me abençoar, eu vou continuar servindo a Ele. Se Ele não me abençoar, se Ele não me der nada, ainda vou continuar de joelho dizendo: só o Senhor é Deus. É o mundo te oferecendo, é o inimigo te oferecendo pratos, é o inimigo tentando destruir a tua fé, é o inimigo tentando te afastar do reino de Deus, mas ele não consegue. Por quê? Você entendeu a mensagem da cruz, e você não quer outra coisa a não se agradar a Ele. Aleluia, Jesus. E as decisões mais difíceis são essas. Servir a Deus é andar no vale da sombra da morte. Quando eu falo morte, não é só morte de física, não. Tem pessoas que estão aqui hoje, mas que talvez nem almoçaram e vieram para o culto. Tem pessoas que estão aqui hoje, que talvez está preocupado com as dívidas, mas está aqui hoje servindo a Ele.
pessoas que têm alguém acamado em casa, mas está servindo a Ele. Tem pessoas que o diabo é só dizendo assim: olha, se você for para a igreja, eu te largo, eu te deixo, mas continua vindo servir o Senhor. Mas tem pessoas que é só o diabo fazer assim, ó, e a pessoa já se entrega. Irmãos, o que é o evangelho, igreja? Como que a gente está preparado para servir o Senhor de verdade? Eu volto a dizer, não procure uma condição para Deus te amar mais ainda. Não tem essa condição. Ele já te ama. Você dando trabalho ou não, mas Ele te ama. Até o ímpio, na hora da morte, Jesus está amando ele. Talvez ele não seja nem salvo. Lembra que eu falei de Hitler? A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte. Se Ele não tem prazer, quer dizer que aquela morte, Ele amou aquele cara. Ele morrendo, Cristo amou ele. Não salvou ele, mas continuou amando ele. Não era o que Deus queria. Amém, povo de Deus? Vocês estão entendendo essa palavra? Glória a Deus por isso. Até o ímpio, quem está lá fora, Jesus ama sim. Aquele cara maldoso, aquela pessoa ruim, aquela pessoa que a gente tem raiva, né? Às vezes, né? Sim ou não? Você trabalha, o cara vem lá e te assalta, você fica com a raiva, você deseja que um trator passe por cima dele. Mas Cristo ama aquele sujeito, aquela criatura também. O desejo de Cristo é salvar. O desejo de Cristo é libertar e curar. E quando nós entendemos esse grande amor, diga comigo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho o quê? O único filho Ele deu por você. De que forma você está servindo o Senhor, igreja? Eu quero que você vá para casa hoje pensando nisso. Meu Deus, será que eu estou sendo cristão de verdade, meu Pai? Eu quero que você vá para casa hoje com esse pensamento mesmo. Meu Deus, será que eu estou te servindo de verdade? Será que eu não uso minha língua só para falar mal da vida alheia, não? Do pastor, do obreiro, da obreira, do levita, do meu vizinho que não vale nada para mim, mas eu estou falando dele. Meu Deus, será que eu estou te servindo de verdade, meu Pai? Será que eu me arrependi de verdade alguma vez na vida? Se não, igreja, hoje é o dia. Hoje é o dia. Meu Deus, será que eu não estou na igreja sendo um religioso? Não, porque até aqui, às vezes eu me sinto que estou mais crente, menos crente. Aí eu acho que Deus tem que me abençoar nesse dia, porque esse dia eu orei mais, eu li mais, eu jejuei mais, procurei um motivo. Não é esse. Esse não é o evangelho. O evangelho verdadeiro é você entender que você foi amado, que você foi perdoado, que você foi liberto, transformado, e você só quer uma coisa: agradar e agradar e agradar e agradar ao Senhor. Você pode aplaudir Ele mais uma vez? Agrada a Ele, igreja. Vai para casa hoje com esse pensamento: Senhor, se eu não te agradei durante toda a semana, eu vou te agradar a partir de hoje. Eu não vou mais ser um religioso, não. Eu vou procurar te servir de verdade, Senhor. Onde eu for, eu vou falar do Senhor para alguém. Amém? Evangelismo não é só quando a gente vem aqui para a igreja, não. Você pode evangelizar um vizinho teu. Ó, esses dias eu ganhei uma alma. Acho que eu nem falei aqui, esqueci de dizer. E foi tão bom. Eu falei de Deus e tal. O cara disse: ô pastor, mas é tão longe a minha casa lá para a sua igreja. De meu filho, não importa não. Vai para uma igreja lá perto da sua casa. Você procura o pastor lá e diz assim: olha, o pastor Arthur falou que eu preciso de ajuda e preciso de trabalho de libertação, e que o Senhor me acompanhe, e eu quero entregar minha vida. Aliás, eu entreguei minha vida e preciso desse acompanhamento. Amém? Mas a igreja do Senhor, quando ela fica nessa religiosidade, não ganha almas, não cresce, vive apenas vive no pecado, vive na briga, vive olhando defeitos, vive olhando dificuldade, não se levanta para fazer nada, tem vergonha de tudo, porque ainda está morto. O verdadeiro evangelho te liberta para glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Porque quando você é de Deus, eu quero finalizar dizendo isso: quando você é de Deus, a tua vida inteira
Preste atenção, quando é que a pessoa é de Deus, pastor? Quando a pessoa é de Deus, tudo que lhe cerca, tudo que diz ao seu respeito, tem o dedo de Deus lá. Vou dar um exemplo. Você abre o celular do cara, só tem louvor ali. Não tem pornografia, não tem mentira, não tem nada do mundo, só tem louvores. Você vai nas redes sociais, não tem nada do diabo, só as coisas do Senhor. Fotos suas, dos seus familiares e coisa do... Tudo que se faz, até o seu guarda-roupa. Você olha o seu guarda-roupinha, as suas roupas são roupas selecionadas para servir ao Senhor. Claro. Ai, pastor, roupa não define ninguém não. Define. Que conversa é essa? Se minha filha viesse com tudo de fora, o que você ia dizer dela? Hã? Vai ser uma piriguete. Você não ia dizer isso? Amar minha filha logo. Sim ou não? Minha esposa nasce com os decotes de fora, o que você ia dizer? É assim. O cara que anda assim, ó, que eu não sei andar muito não, mas o cara tá lá, ó. O que ele é? Não define não? O jeito, a roupa, tudo. Inclusive eu vi um vídeo, o cara falou assim: olha rapaz, para você ser um cara considerado, você tem que andar com a Kenny com a metade do pé para fora. Desse jeito, né? A metade do pé para fora, a parte da cueca do lado de fora, as calças um pouquinho caindo. Bota o brinquinho assim. Quando você for falar com a menina, você tem que falar assim: mafia. Eu fui olhar os comentários, que eu gosto de ler comentário. O cara tinha colocado assim: definição, Zé Droguinha. Então como é que a roupa não define? Define sim. Eu não estou dizendo que salva, porque não salva não. Tem gente que está vestido terno, gravata, isso aqui não faz medo do diabo não. Agora viver isso aqui faz. Glória a Deus. Vocês estão entendendo, né, meu raciocínio? Eu não estou dizendo que você tem que andar de burca, que você tem que andar de terno de... Não estou dizendo isso não. Mas eu acredito sim, e tenho convicção sim, que se você é de Deus, tudo que é relacionado a você, é claro que tem parentesco com o reino de Deus, já que nós não somos desse mundo. Sim ou não? É por isso que o povo diz que crente é estranho, porque não anda como o pessoal do mundo, procura não falar como eles, procura não ser como eles, não tem a bagagem deles, se desfaz do velho homem, se desfaz da velha criatura. Esse é o verdadeiro evangelho. Ele te liberta. O verdadeiro evangelho te transforma para agradar a Deus. Você tem as características do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que era do mundo já era. Diga assim comigo, em nome de Jesus, Senhor: eu nunca vou me afastar dos teus caminhos e vou viver, Senhor, para te agradar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fica de pé e aplauda o Senhor bem forte.